Cruzeiro à vela pelo Rio Douro. O Porto é famoso pelo seu cenário dramático no Rio Douro, e uma das características marcantes da cidade são as suas 6 pontes icónicas que ligam o Porto e Vila Nova de Gaia. Cada ponte tem a sua própria história e estilo, da pedra antiga ao aço moderno. Eis as 6 pontes do Porto, listadas de nascente a poente ao longo do Rio Douro. 1. Ponte do Freixo. Ano de inauguração, 1995. Tipo, ponte rodoviária. Estilo, design de viga dupla. Finalidade, construído para aliviar o tráfego em pontes mais antigas. Localização, mais a leste, usado principalmente por moradores e veículos. 2. Ponte de São João. Ano de inauguração, 1991. Tipo, ponte ferroviária. Arquiteto, Edgar Cardoso. Substituída, a antiga Ponte Maria Pia para serviço de comboio. Características, estrutura elegante e moderna com uma única via férrea. 3. Ponte Maria Pia. Ano de inauguração, 1877. Tipo, antiga ponte ferroviária, já não está a ser utilizada. Engenheiro, Gustavo Eiffel, sim, o arquiteto da Torre Eiffel. Estilo, arco de ferro forjado. Valor histórico, uma estrutura pioneira do século XIX. 4. Ponte do Infante. Ano de inauguração, 2003. Tipo, ponte rodoviária. Nome, Infante de Henrique, Infante Dom Henrique. Estilo, arco de concreto, um dos mais longos de seu tipo no mundo. 5. Ponte Dom Luís I. Ano de inauguração, 1886. Tipo, nível duplo, carros, bondes na parte inferior, metrô, pedestres na parte superior. Engenheiro, projetado por um discípulo de Eiffel, Théophile Seyrig. Mais icónica, possivelmente a ponte mais fotografada do Porto. Ótimo para, caminhando e assistindo ao pôr do sol. 6. Ponte da Rábida. Ano de inauguração, 1963. Tipo, ponte rodoviária. Famoso por ter o arco de concreto mais longo do mundo quando construído, 270 metros. Hoje, você pode subir o arco para vistas panorâmicas. Subida da Ponte da Rábida. Porque é tão atraente para os viajantes. 1. Vistas espetaculares sobre o Porto e Vila Nova de Gaia. Navegar ao longo do Rio Douro dá-lhe uma perspectiva única de ambas as margens. A paisagem urbana da encosta do Porto com os seus telhados de azulejos vermelhos, igrejas históricas e ruas medievais estreitas. Adegas de Gaia e passeio tranquilo. As vistas do nível da água são imbatíveis, especialmente para fotografia e relaxamento. 2. A experiência das 6 pontes. Você passa por baixo de todas as 6 pontes icônicas do Porto, cada uma com diferentes estilos, histórias e significado de engenharia, do ferro da era Eiffel aos modernos arcos de concreto. Ele conecta os viajantes ao passado e ao presente do Porto em um único cruzeiro de 50 minutos. 3. Romântico ou relaxante. Muitos viajantes dizem que é uma das coisas mais pacíficas e românticas para fazer no Porto. Ótimo para casais, viajantes individuais e famílias. O ritmo suave do barco dá-lhe a oportunidade de abrandar e mergulhar na paisagem. 4. Visão cultural e histórica. Alguns cruzeiros oferecem audioguias ou comentários ao vivo em vários idiomas explicando a história da cidade, o Rio Douro e as pontes que você passa. Você aprenderá sobre o papel do comércio de vinho do Porto, o distrito da Ribeira e a vida local à beira do rio. 5. Conveniente e acessível. Os cruzeiros partem regularmente da Ribeira, Porto, ou do Cais de Gaia, Gaia. É uma maneira de baixo custo e baixo esforço para desfrutar de um grande destaque da cidade em menos de uma hora. Dicas para viajantes. 1. Melhor hora para ir. Cruzeiros no final da tarde ou ao pôr do sol oferecem a iluminação mais mágica. As manhãs tendem a ser menos cheias. 2. Sente-se do lado direito. Ao partir da Ribeira do Porto, sente-se no lado direito do barco para melhores fotos das adegas de Vila Nova de Gaia e das vistas da encosta, e vice-versa se partir de Gaia. 3. Traga um casaco leve. Mesmo no verão, pode ficar arejado na água, especialmente à noite. 4. Escolha um barco com audioguia. Alguns barcos incluem comentários multilingües, que acrescentam contexto histórico. Se você estiver interessado em aprender à medida que avança, verifique isso antes de reservar. 5. Combine com uma degustação de vinhos. Muitos viajantes combinam o cruzeiro com uma degustação de vinho do Porto depois em Gaia, é uma combinação perfeita. Alguns pacotes até incluem ambos. Onde reservar? Os bilhetes podem ser comprados no cais, através dos balcões do hotel, ou online através de plataformas. Os preços rondam normalmente os 15 euros e os 20 euros, dependendo da época e dos extras.
1977 para transporte ferroviário e foi desativada em 1991. The oldest of the 6 bridges of Oporto, the Maria Pia is considered to be a national monument. It was inaugurated as a railway bridge in 1877 and was actively in use up until 1991. C'est le plus vieux des 6 ponts de Porto. Maria Pia est actuellement considéré comme un monument national. Il a été inauguré en 1877 pour le transport ferroviaire et il n'est plus utilisé depuis 1991. El puente más antiguo de los 6 puentes de Oporto, el Dona María, ahora considerado monumento nacional, fue inaugurado en 1877 para transporte ferroviario y se desactivó en 1991. À nossa frente temos a Ponte de São João. Esta ponte ferroviária veio substituir a Ponte Dona Maria Pia. Foi inaugurada no dia de São João, o santo popular da cidade, no dia 24 de junho de 1981. Ahead of us now is the São João or St. John Bridge, a railway bridge which replaced the Maria Pia Bridge. It was inaugurated on St. John's Day, the 24th of June, 1991. St. John is the patron saint of Oporto. En face se trouve le pont de São João. Ce pont ferroviaire est venu remplacer le pont Maria Pia. Il a été inauguré le jour de la Saint-Jean, São João en portugais, le saint patron de la ville, le 24 juin 1991. Al frente tenemos el puente de São João. Este puente ferroviario vino a sustituir al puente Dona Maria Pia. Fue inaugurado en el día de San Juan, São João en portugués, el patrono de la ciudad, en el día 24 de junio de 1991. This railway bridge, not pass by people, pass by only train, called the railway bridge. Eis que avistamos a Ponte do Freixo, que na realidade
São 2 tabuleiros construídos lado a lado, afastados apenas 10 centímetros entre si. Nascida em 1995, para dar resposta ao aumento de tráfego rodoviário, a Ponte do Freixo serve a zona mais periférica da cidade. From here we can see the Freixo Bridge, which is actually 2 bridges built side by side with only 10 centimeters between them. It was built in 1995 in response to the increase in road traffic, and it serves the outer neighborhoods of the city. Maintenant, nous voici au pont du Freixo, constitué en fait de 2 ponts côte à côte, espacés de seulement 10 cm l'un de l'autre. Construit en 1995 pour répondre à l'augmentation du trafic routier, le pont du Freixo dessert la zone périphérique de la ville. Y en este punto divisamos el puente du Freixo, que en realidad son 2 tableros construidos lado a lado, alejados solamente 10 centímetros entre sí. Construido en 1995 para dar respuesta al aumento del tráfico por carretera, el puente du Freixo presta servicio a la zona más periférica de la ciudad. Reparem no edifício branco. É o Real Colégio dos Órfãos do Porto, fundado em 1651 para recolher e educar as crianças desprotegidas da cidade. Take a good look at the white building. It's the Royal School for the Orphans of Oporto and was founded in 1651 to give a home and education to the city's abandoned and vulnerable children. Observez ce bâtiment blanc. Il s'agit du Collège royal des orphelins de Porto, fondé en 1651 pour recueillir et éduquer les enfants abandonnés de la ville. Fíjense en el edificio blanco. Es el Colegio Real de Huérfanos de Oporto, fundado en 1651 para recoger y educar a los niños desprotegidos de la ciudad. À vossa direita, a muralha fernandina, construída no século XIV. To the right, we can see the Fernandina Wall, which was constructed in the 14th century. À votre droite, la muraille fernandina, construite au XIVe siècle. A la derecha, la muralla fernandina construida en el siglo XIV. Junto a esta fortificação, podemos encontrar o funicular dos Guindais, também ele um elemento histórico construído no século XIX. Esteve desativado mais de um século e foi recuperado no início do século XXI. Right next to it is the Guindais Funicular Railway, a historic monument in its own right, which was built in the 19th century. It fell into disuse for over a century and was restored at the beginning of the 21st century. À côté de cette fortification se trouve le funiculaire historique de Guindaix, qui date du 19e siècle. Il a cessé de fonctionner pendant plus d'un siècle avant d'être réhabilité au début du 21e siècle. Junto a esta fortificación podemos encontrar el funicular de Guindaix,
También un elemento histórico construido en el siglo XIX. Estuvo desactivado más de un siglo y fue recuperado al inicio del siglo XXI. Na margem esquerda, bem no topo, destaca-se o mosteiro da Serra do Pilar. On the left bank of the river, way up high, the monastery of the Serra do Pilar stands out. En haut, sur la rive gauche, se dresse le monastère de la Serra do Pilar. En la orilla derecha, bien arriba, sobresale el monasterio de la Sierra del Pilar. Terminado no século XVI, é hoje considerado um dos mais notáveis edifícios da arquitetura clássica europeia, devido à forma única como foi construída a sua igreja e o seu claustro, ambos circulares. Its construction was completed in the 16th century. Nowadays, it is considered to be one of the most important examples of classical European architecture, especially because of the circular construction of both the church and its cloister. Achevé au XVIe siècle, il est considéré actuellement comme l'un des bâtiments les plus remarquables de l'architecture classique européenne, en raison de la façon unique dont son église et son cloître, tous deux circulaires,